Shalom Vrahá, estamos de volta aqui no canal. Agora para falarmos mais um pouco a respeito dessa questão de o pecado impurificar nossa alma e nós temos uma chance de purificá-la através de techuvá, através de sedaká, através de tefilá, que nós já citamos, e hoje eu quero trazer um novo modo que você pode utilizar para fazer a purificação da sua alma, que é a recitação Teilim. Os Teilim, os salmos, eles são portais abertos, diretos com a divindade, para resolver várias situações da nossa vida, inclusive a purificação de nossas almas dos pecados. Os sábios nos dizem que se a pessoa recitar os 150 Teilim 3 vezes seguida em hebraico, já basta para purificar todos os seus pecados. Mas para isso a pessoa tem que estar com a intenção correta e com o coração voltado para a techuvá. A primeira coisa que nós todos temos que ter em mente é a consciência do pecado. Não adianta nós querermos nos purificarmos dos nossos pecados e não admitirmos dentro de nossa consciência que erramos. A postura que nós nos colocamos diante do erro tem que ser correta. Qual é a postura correta diante do erro para que nós possamos, estar assim recebendo então a atenção do Eterno para nos perdoar os pecados? De humildade, de admissão. Como isso? Vou dar um exemplo. Quando nós nos justificamos diante do Eterno pelo erro que cometemos, nós já falhamos. Já falhamos em nossa techuvá. Não devemos, em momento nenhum, achar e falar e dizer e pensar e conformar em justificativas para os nossos pecados. Ah, mas eu pequei porque tal pessoa me incentivou, eu pequei porque eu estava nesse estado de emoção, ou eu pequei porque isso ou aquilo. Eu pequei porque eu pequei. Ou seja, eu não tive cuidado em observar os mandamentos do Eterno. Eu estava num estado de descuido. Eu estava fora da vontade do Eterno. Eu estava errada, eu estava praticando um erro. A verdade, meus irmãos, é que nós procuramos nos justificar diante da luz do Eterno e diante dos outros, em todas as situações, para tentar nos dar bem. E isso denota falta de humildade. A humildade é muito importante, porque quando nós temos a verdadeira humildade, ou seja, quando nós percebemos que sem o Eterno nós não existimos, não existe eu sem o Eterno, então nós vamos ter mais cuidado em não ferir o Eterno cumprindo assim a sua vontade. Ou seja, a ordenança do Eterno é muito, 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 muito importante. Eu me coloco como um vaso para que o Eterno despeje a sua luz, pois eu me abro totalmente, o meu ser, a minha vontade, eu despreendo tudo para fazer aquilo que o Eterno me pede, que me ordena, porque eu sei, pelo estado de que eu me encontro, pobre diante da luz, que sem o Eterno eu não existo. Dessa forma, eu começo a conscientizar que a vontade do Eterno, ela não tem saída para não ser cumprida. Independente se eu esteja doente, cansada, enfadada, nervosa, chateada, se alguém está me chateando, se alguém está me incomodando, independente do outro, independente do meu estado físico, independente de qualquer coisa, a vontade do Eterno, ela é primordial. Ela precisa ser efetuada. E desta forma eu vou ter a consciência do pecado que está em mim. Sem essa consciência, não adianta eu ler os livros do Salmo, o livro, os 150 capítulos, os 5 livros de Salmos que existem, Não adianta eu ler 1000 vezes em hebraico, de frente para trás, de trás para frente. Não vai resolver nada na purificação da minha alma. Porque eu não estou pronta para receber a purificação se eu estiver fechada em meu egoísmo.
Eu preciso me derramar diante do Eterno. O estado da nossa consciência é o primeiro passo para a verdadeira techuvá. Nós temos que compreender que dentro de nós existe o Eterno, fora de nós o Eterno, acima de nós o Eterno. Tudo é o Eterno. Sem o Eterno não há vida, não há existência. Mas, irmã Rayá, e as pessoas que não se importam com o Eterno estão vivendo, estão tendo suas vidas, vivendo normal. Essas pessoas estão acarretando um futuro de destruição. Nós não sabemos quando será, mas é uma coisa certa: serão todos destruídos. Assim diz a palavra do Eterno. O Eterno criou a criatura, as almas, para habitar dentro delas. E aqueles que rejeitam a luz do Eterno, elas não subsistirão. Em algum momento serão destruídos, serão queimados e lançados no fogo. Assim como diz o primeiro Teilim, que já começa a ativar na nossa mente essa consciência. Bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios. O que é ímpio? Ímpio são aquelas pessoas que não cumprem a Torá do Eterno. Ímpio é aquela pessoa que diz que a Torá passou. Esse é o ímpio. Não trilha o caminho dos pecadores, ou seja, aquela pessoa que vive no pecado. O que é isso, viver no pecado? O pecado já não traz nenhum tipo de consciência naquela pessoa. Ela peca e acha que está tudo normal, já não sente mais, já não vê, não tem a consciência do pecado. Esse é o pecador, ou seja, vive na rotina de pecado. E nem participa da reunião dos insolentes. Esses insolentes são aqueles que, além de ser pecadores e ímpios, eles ainda se rebelam contra o Eterno. São piores, porque eles têm a consciência, sim, que estão errados, que estão praticando a haverá, que estão ferindo a vontade do Eterno e fazem. E fazem porque querem ferir a luz do Eterno. Não consegue ferir, ninguém consegue ferir o Eterno. A gente fala nessa expressão para dizer que a pessoa ela quer ser inimiga da luz, inimiga do Eterno. Se coloca, né, nessa posição como inimigo do Eterno. Mas ao contrário, então a felicidade do homem é fazer o contrário, se voltar para a Torá de Adonai e dia e noite estuda. Ou seja, a Torá não é para estar na estante da sua casa. A Torá não é para você ouvir somente o rabino no Shabat. A Torá não é apenas para você saber que é verdade e falar, não, a Torá é verdade. A Torá é para estudar dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto a um ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhagens nunca secam. Ou seja, a árvore que está ali sendo regada dioturnamente, ininterruptamente, ou seja, ela nunca morrerá. Ela está sendo ali bem cuidada e está dando seus frutos na estação correta, ou seja, essa árvore a gente sabe que é a representação do ser humano, a raiz enficada na água, a água é a Torá, os frutos são o comportamento de um homem um homem e uma mulher que decide fazer as atitudes do Eterno, ou seja, se assemelhar ao Eterno em suas atitudes. As folhas nunca secam. As folhas, o que quer dizer? As folhas é o que faz dar sombra nas árvores. Então, aquela coisa de a pessoa ter sempre um acalento, a pessoa ser uma pessoa que passa por um prazer na sua vida. Isso nunca vai acabar, a pessoa vai ter prazer em sua vida. E assim também florescerá tudo o que fizer. O Eterno fará com que essa pessoa prospere, Baruch Hashem, em tudo, em todas as áreas, principalmente na sua elevação espiritual. Quanto aos ímpios, aqueles que não querem orar, são como feno, como palha que o vento espalha. Nem eles prevalecerão em julgamentos. Ou seja, os ímpios agora em Rosh Hashanah não vão prevalecer. Para eles serão denotados decretos ruins. Pode ser que esse decreto
pareça bom, ou seja, tá aí vivendo, ganhando dinheiro, se divertindo, mas o decreto foi ruim. Qual foi o decreto? Viver mais 10, 20 anos, sei lá quanto tempo, acumulando pecado, sem direito de enxergar a luz da Torá. Quantas pessoas nós não conhecemos que nós falamos a verdade para elas da Torá, que nós falamos a verdade que está na palavra do Eterno e elas não conseguem compreender. Por que não consegue compreender? Será que são pessoas que não têm capacidade intelectual? Não, são pessoas que têm capacidade intelectual, sabem ler, sabem escrever. Contudo, não compreendem a luz da Torá. Por quê? Porque estão sob julgamento do Eterno de ficarem cegos. Vão continuar a vida por mais algum tempo, não sei quanto tempo, para receber a punição do outro lado. E essa punição é muito severa para o Hashem. Então, eles não prevalecerão. Nem os pecadores, aqueles que têm o costume de praticar o pecado, como se o pecado não existisse para eles. Para eles, pecar é uma coisa normal. Ou seja, eles não sentem uma vergonha diante de Deus. Não, tá tranquilo. Esses pecadores, eles não estarão na Assembleia de Sadiquim. O que quer dizer Assembleia de Sadiquim? Ajuntamento dos justos. O ajuntamento dos justos é o povo escolhido do Eterno. Os pecadores não fazem parte desse povo. Então você quer dizer que um judeu não peca. O judeu pode pecar, qualquer pessoa pode pecar, contudo, a pessoa que faz parte da Assembleia Divina, quando ela peca, ela fica envergonhada, ela sente, ela corre para o pé do Eterno, ela vai fazer vidui, confissão, ela vai se derramar, faz techuvá. Nesse momento, nós todos estamos fazendo selihot. Essa é a diferença de quem é tzadik. Quem é tzadik? Que pratica a justiça. Quem é o justo? O que pratica a Torá, porque a Torá é a justiça do Eterno. Pois Adonai favorece o caminho do tzadikim, enquanto o caminho dos rechaim, que é dos perversos, dos ímpios, os conduz à ruína. O Eterno está dizendo claramente que quem vai conduzir o ímpio para a ruína é ele mesmo. Ou seja, o próprio caminho do ímpio está levando ele para a sua destruição. Continuando lendo aqui o Teilim 2. Por que se reuniram povos e em vão murmuram nações? Os reis da terra se posicionaram com os líderes, que secretamente conspiram e contra Adonai e seu ungido, dizendo: rompamos suas amarras, nos livremos de suas cordas. Os reis da terra aqui, meus irmãos, não são homens, não. Aqui são os espíritos, os malachim, que são os cabeças, os roshim, das 70 nações. Eles estão conspirando entre si, dizendo: olha, nós não vamos seguir Torá do Eterno. Não, essas amarras, essas cordas do Eterno, que ele quer nos prender, essa lei, nós vamos cortar isso. Sabe que o versículo 4 diz assim, aquele que habita no céu apenas rirá. Adonai dele zombará. Olha só, as pessoas acham que está na vantagem de se livrar da Torá do Eterno. O Eterno está zombando deles, dizendo: ele demonstrará sua ira e seu furor, os aterrorizará. Porque, meus irmãos, nada ficará sem a retribuição. Que seja hoje, que seja daqui a 10 anos, que seja daqui a 30, 40, 50, 60 anos, mas a retribuição aos ímpios virá. Ele dirá, o Eterno dirá: eu ungi meu rei sobre Sion, meu santo monte. O rei que irá reger o mundo, Yeshua HaMashiach, ele estará no monte de Sion, em Jerusalém, Israel. Quem quiser reinar com Mashiach no fim dos tempos, no mundo vindouro, no milênio, que é chamado milênio pela religião, vai ter que se dobrar e se curvar para a Torá do Eterno, porque é de lá que Yeshua vai reinar. Olha só. E ele diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Versículo 8. Pede-me, te darei os povos como herança e os confins da terra como possessão. Toda a terra.
irá ser reino de Mashiach. 9. Com cetro de ferro as esmagarás. Aqui não está dizendo que Yeshua vai alisar, aqui está dizendo que Yeshua vai esmagar os povos da terra. Esses que hoje zomba de Adonai, zomba da Torá do Eterno e zomba de Israel, aqueles que cumprem a Torá do Eterno, serão esmagados como um vaso de barro, os estilhaçarás. Aqui não está escrito que vai acomodá-los em almofadas fofas. Aqui está dizendo que vai acabar com eles. Baruch Hashem. Portanto, ó reis da terra, sede prudentes, obedecei, governantes da terra, servi a Adonai com reverência, servir ao Eterno é cumprir a sua Torá e com reverência, regozijai-vos com temor e respeito, buscai a pureza de vosso comportamento. Pureza! É isso que nós estamos buscando hoje. Purificar as nossas ações através da Torá do Eterno, para que ele não liberte sua ira e vosso caminho conduza ao abismo, por um breve instante de sua cólera. Só por um nervoso de um segundo do Eterno, ele destrói o mundo inteiro. Bem-aventurados sejam aqueles que nele confia. Olha o poder do Teilim, quando você diz essas palavras e você diz em hebraico, isso cria uma nova realidade. Por isso, quando recitamos Teilim, nós purificamos a nossa alma. Utilize os Teilim a partir de hoje, se você ainda não está fazendo. Comece a recitação dos Teilim em sua casa, quantos você puder. Lá no grupo eu coloquei uma divisão para 8 dias, para 7 dias, cada dia da semana, 21 Teilim. E eu fiz a leitura, está lá no áudio em hebraico. Para os irmãos que ainda não sabem fazer a leitura em hebraico, leia em português, escute em hebraico. Coloque os olhos nas letras sagradas para fazer a purificação dos olhos, dos ouvidos através de escutar e fale para conseguir purificar a sua boca. E quais pecados eu poderia purificar? Vou contar uma história para os irmãos. É dito pelos sábios, um homem muito sábio do povo, um rabino, ele quis fazer algo muito difícil. Ele queria tirar o Satã do mundo, a energia do adversário do mundo. E ele teve essa ideia e ele juntou mais 9 discípulos dele, Talmid, e ele fez uma purificação com eles, foi para o deserto, ficou fazendo jejuns e rezas e se purificaram, né? E se purificaram o máximo. Eles queriam juntar os 10, 10 homens judeus rezando para emular as 10 sefirotas e puxar das 10 sefirotas essa energia do Satã. E eles conseguiram fazer isso, eles puxaram, mas antes eles foram avisados por 3 malachim. 3 malachim apareceram para eles de uma forma muito poderosa, e mesmo assim eles insistiram nisso, esse homem insistiu nisso. O nome dele hoje é chamado de O Outro, porque ele passou para o outro lado. Até o nome dele ele perdeu. Então esse homem, ele insistiu com isso, e ele puxou a energia do Satã, do macho e da fêmea, e ele invocou para colocar dentro de 2 cachorros, uma cadela e um cachorro, e os cachorros se transformaram em monstros e começaram a falar com eles, né? Eles já tinham amarrado os cachorros com correntes com o nome sagrado, e os cachorros ficaram setados, mas começaram a falar com ele, e falou: olha, você conseguiu uma coisa que ninguém nunca conseguiu, olha o perigo. O Satã, ele vai aparecer para você com essa conversa de elogio. Você está fazendo tal coisa para Deus, a partir de agora você é um cara, né? Você está chegando lá, vai começar a fazer você crescer o seu orgulho. Então, Satã começou a conversar com ele, falando essas coisas para ele, que, poxa, nossa, como você é grande, né? Sadik. Então, é assim, eu tenho o direito, né? Já que eu vou desaparecer do mundo, você vai conseguir me matar? Então, antes de eu morrer, eu posso fazer um pedido para você? Então, o rabino lá, o sábio, o outro, ele olhou para o Satã e falou: fala logo o que você quer para eu terminar com isso.
E aí o Satã falou: ah, porque você sabe que pelo olfato a gente toca a nossa alma. Então eu queria ter direito de sentir um prazer na minha alma, que seja pela última vez. Permita isso e então você pode me matar. Então ele pegou um pouco de incenso, né, cheiroso, e ofereceu para o Satã. E o Satã cuspiu fogo no incenso. Daquilo ele fez um olá, ele fez como fosse uma elevação, um sacrifício, e cheirou aquela fumaça. Quando Satã fez isso, ele começou a sorrir e falou: você agora está perdido, porque você fez a pior idolatria que alguém poderia fazer. Você ofereceu um sacrifício para o próprio Satã. Então, o Satã se soltou da corrente por conta do pecado que o homem cometeu, perdeu a energia, quebrou a corrente e matou todos os 9 companheiros daquele outro. E olhou para ele, sorriu e disse: você eu não vou matar, porque você já cometeu o pior que alguém poderia cometer e já está morto. E foi embora com a sua noiva. E esse homem, então, colocou na sua cabeça que por conta dessa coisa que ele praticou e do pecado que ele cometeu, oferecendo sacrifício para o Satã, a morte de seus companheiros, que de alguma forma também foi culpa dele, ele colocou na cabeça que ele não tinha como fazer techuvá e que ele não tinha como retornar para o Eterno. E os discípulos dele, que ainda sobraram, foram até ele e disseram: não, mestre, o Eterno é misericordioso, ele é bondoso, volte-te para o Eterno. Ele falou: vamos então atrás de profecia, porque depois que o templo foi destruído, profecia sai da boca de crianças inocentes. Ele então foi para procurar crianças, ele procurou várias crianças, e todas as crianças falavam para ele que ele não tinha jeito, que o pecado que ele tinha cometido não tinha jeito, que ele estava perdido. E esse homem morreu sem techuvá, depois de ter cometido ainda coisas piores que não precisa contar aqui. E o que eu quero dizer para os irmãos a respeito disso? Será que existe pecado sem techuvá? Será que existe, haverá que nós não conseguimos nos purificar? Não, meus irmãos. Não existe impossível para a luz do Eterno. Mesmo que eu acredito que ninguém aqui que está ouvindo esse vídeo fez esse tipo de pecado, que é um pecado gravíssimo. Mesmo que nós tivéssemos praticado esse tipo de pecado, nós teríamos chances diante do Eterno de nos purificar, nem que seja no momento de nossa morte. Você e eu não podemos desistir da luz do Eterno. O pecado verdadeiro que não tem jeito é esse, a desistência da luz. Virar totalmente as costas para a luz, dizer: para mim não tem jeito, eu vou me deixar levar, eu vou acabar com tudo, acabou. Isso é que realmente faz não ter uma solução. Mas enquanto existia o desejo de retorno, enquanto existia a vergonha do que se fez errado, enquanto existia a vontade de se unir à luz do Eterno, existem várias ferramentas, existem várias maneiras da gente se voltar para o Eterno, porque o objetivo do Eterno não é destruir sua criatura, o objetivo do Eterno é morar dentro de cada uma delas. Utilize, então, dos Teilim. Deixe um comentário aqui no vídeo, se você quiser participar do grupo de Teilim, eu vou colocar você lá, para você poder ter acesso aos Teilim, a leitura dos Teilim em hebraico. Deixe um comentário aqui no vídeo, se você quiser participar do nosso grupo, onde eu coloco os PDFs a respeito da Torá, da Paraxá da semana, e mais estudos, para que nós possamos crescer e evoluirmos espiritualmente. E que esse Rosh Hashanah seja de bons decretos para todos nós. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom e Lehitraot.